sobre Silvinei Vasques. Silvinei Vasques, policial rodoviário federal aposentado, foi diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal entre abril de 2021 e dezembro de 2022. No exercício da função pública que lhe fora confiado, aderiu explicitamente aos propósitos ilícitos da organização criminosa, atuando para impedir o resultado legítimo das urnas e para promover a permanência de Jair Bolsonaro no poder. Não deixa de ser significativo que, em sua colaboração premiada, Mauro Cid houvesse afirmado que Silvinei, desde o início da sua gestão, sempre buscara aumentar a aproximação com o presidente Bolsonaro, agindo fora das suas atribuições específicas e associando a instituição por ele comandada a eventos da presidência. A utilização da estrutura da PRF para impedir o resultado legítimo das urnas seria nesse argumento que, bem de início, já se percebia na postura do acusado com os interesses da organização criminosa. O acusado chegou a manifestar expressamente o seu intento doloso ao lado de Anderson Torres em reunião ocorrida no dia 19 de outubro de 2022. Silvinei Vasques afirmou, então, que havia chegado, são palavras dele, havia chegado a hora da PRF tomar lado na disputa, conclamando o engajamento dos presentes nas operações de 30 de outubro, especialmente no Nordeste. A ação excepcional de Silvinei Vasques ficou ainda mais evidente pela análise do ofício 83/2023, emitido pelo diretor-geral da PRF, que indicava a elaboração de um único plano de trabalho para as eleições em 27 de setembro de 2022, abrangendo as operações do primeiro e segundo turno. Então, havia um só plano para as ações da Polícia Rodoviária, tanto para o primeiro quanto o segundo turno. No entanto, em 26 de outubro de 2022, um novo plano de trabalho, intitulado Segundo Turno, foi elaborado pelos acusados. O novo plano incluía deliberações adicionais da direção da Polícia Rodoviária e a fiscalização do transporte de passageiros que não constavam do planejamento inicial. Então, aquela fiscalização de transporte que foi tão polêmica passou a ser detalhada e incluída nesse segundo plano que foi elaborado às vésperas do segundo turno. A diferença de procedimentos adotados antes de cada um dos dois turnos das eleições era ditada pela necessidade sentida pelos acusados de orquestrar obstáculos, mediante o uso de força policial, do acesso às zonas eleitorais de eleitores considerados perigosos para um resultado que fosse favorável ao presidente concorrente à reeleição. Dados fornecidos pela atual gestão da PRF mostram que, durante o segundo turno das eleições, a região Nordeste concentrou o maior número de policiais mobilizados, o maior número de postos fixos de fiscalização e o maior número de ônibus fiscalizados e retidos. Justamente a região do país onde o então candidato de oposição era mais forte. 2 dias após a nova ordem de serviço e às vésperas do segundo turno, em 28 de outubro de 2022, o policial rodoviário federal Luiz Carlos Reichach Júnior trocou mensagem com o interlocutor Adiel Pereira Alcântara, informando a redução das abordagens a veículos comuns e o aumento na fiscalização direcionada aos ônibus, por motivos óbvios. Foram postas em práticas, portanto, as diretrizes específicas da estratégia da organização criminosa para o segundo turno. Em 29 de outubro, Adiel Alcântara comentou com Paulo Alves que Silvinei Vasques agira de modo impróprio nas reuniões de gestão. Ele percebeu a determinação, diz ele, de posicionamento direcionado. Ouvido como testemunha nesta ação penal, condição que não sofreu contradita alguma por parte da defesa, Adiel confirmou integralmente seu depoimento prestado na fase inquisitiva e reafirmou a existência de ordem interna de posicionamento direcionado
no segundo turno das eleições de 2022, voltado para a região Nordeste. O experiente policial rodoviário federal confirmou que entregou voluntariamente o seu aparelho celular à autoridade policial e, em juízo, não apenas ele ratificou o conteúdo das mensagens, como também contextualizou o que havia dito, descrevendo fatos ainda mais abrangentes do que os expostos nas comunicações que foram descobertas. No mesmo sentido, a testemunha Alexandre Lopes, arrolado pela defesa, relatou que trabalhou em apuração disciplinar sobre a Operação Eleição, no segundo turno de 2022, e que identificou trilhas de materialidade da atuação irregular da Polícia Rodoviária Federal. O enfoque na região Nordeste é reforçado pelos dados juntados aos autos pela própria defesa do acusado, a partir do Sistema Partidiária Informatizada, PDI. As informações apresentam que a liderou com folga as ações da PRF no dia 30 de outubro de 22. É notável o discrepante recrudescimento de abordagens em pequenos estados como Alagoas, Sergipe, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, sem motivação idônea, mas em que se temia, com mais intensidade, a votação favorável ao candidato do PT à presidência da República. A defesa apresentou laudo pericial subscrito por assistente técnico, querendo afastar a ideia de atuação policial direcionada. O assistente contratado indicou que, aspas, 263 pontos fixos planejados pela PRF no Nordeste, que desses 263 pontos fixos planejados pela PRF no Nordeste, se identificou através de cruzamento de dados que 70 estão localizados em cidades onde Lula obteve 75% ou mais dos votos no primeiro turno, o que representa 26,62%. Com isso, quis inculcar a ideia de que o percentual das cidades em que o candidato do PT havia obtido mais significativa vitória era diminuto. O argumento prova demais. De fato, não era esperado que a PRF fiscalizasse diretamente os locais de votação onde Lula obteve 75% ou mais dos votos, uma vez que muitas sessões nem sequer se encontravam em rodovias federais. O planejamento astuto da organização criminosa envolvia a inibição do trânsito de eleitores em rodovias estratégicas, que conduziam aos polos onde o candidato da oposição seria vitorioso. O foco era o caminho feito pelo eleitor e não a sessão eleitoral. A fiscalização ostensiva ocorreu principalmente em cidades circunvizinhas, notadamente naquelas que davam acesso a municípios populosos do interior dos estados, onde o candidato da oposição possuía vantagem. Conforme o relato da testemunha Clebson, aspas, onde Lula tinha mais de 75%, houve uma pressão nas adjacências nos fluxos de trânsito, não só na cidade, mas nas circunvizinhas. Deu para perceber isso de forma bem nítida. No mesmo sentido, a testemunha Érica Oliveira, juíza eleitoral da 31ª Zona Eleitoral do Campo Grande, no Rio Grande do Norte, à época das eleições de 2022, que foi arrolada pela própria defesa do acusado, relatou que a fiscalização ocorrida em Campo Grande do Rio Grande do Norte atingiu, sobretudo, o acesso a Mossoró, cidade populosa do Rio Grande do Norte, portanto, com muitos eleitores. A posição dos policiais, onde eles ficaram fazendo a blitz, no local que eu cheguei, eu não sei se eles estiveram em outro local antes. No local que eu cheguei, é em uma BR que dá acesso a Mossoró. É a principal via, digamos assim, de acesso de Campo Grande e Mossoró. São palavras da juíza arrolada como testemunha. Para além da situação específica da região Nordeste, não se desfaz a convicção de irracionalidade do aumento por todo o país das fiscalizações no segundo turno das eleições, sobretudo porque as intercorrências de compra de voto habitualmente
são maiores justamente no primeiro turno. O desabrido descumprimento de Silvinei Vasquez à decisão do Tribunal Superior Eleitoral, proibindo operações relacionadas a todo tipo de transporte público disponibilizado aos eleitores, gratuitos ou não, do qual fora cientificado antes de se iniciarem as votações, reforça a convicção da responsabilidade criminal do réu. Ao contrário do que foi por ele alegado, a ordem proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, no dia 29 de outubro de 22, não deixava dúvida sobre o teor da proibição que foi descumprida. O dispositivo da decisão determinava a proibição até o encerramento do segundo turno de eleições de qualquer operação da Polícia Rodoviária Federal relacionada ao transporte público, gratuito ou não, disponibilizado aos eleitores nos termos da resolução do Tribunal Superior Eleitoral, sob pena de responsabilização criminal do diretor-geral da PRF por desobediência eleitoral e da responsabilização dos respectivos executores das medidas. A ordem foi devidamente fundamentada e visava a liberdade do direito de voto. O fato de Silvinei Vasquez manter as operações planejadas após ser cientificado da decisão e mais, intensificando as fiscalizações em transportes públicos por todo o país, evidencia o dolo e a adesão ao conjunto de ações ilícitas da organização criminosa. É inegável o efeito nocivo provocado pela ação do acusado. A testemunha de defesa, Érica Oliveira, disse nunca ter presenciado algo semelhante em toda a sua trajetória de juíza eleitoral. Ressaltou ter sido alertada por mesários e populares sobre o impacto das fiscalizações em suas zonas de votação. É contundente o relato da juíza, que teve contato direto com a população e percebeu diretamente os efeitos inibitórios da ação da organização criminosa. Nas palavras da magistrada, as pessoas veem uma autoridade e já vão falando: doutora, meu pai não está querendo. Não sei se foi exatamente pai, mas dizendo que parentes ou amigos não estavam vindo votar por causa disso. Não convence o argumento de que os ônibus fiscalizados foram liberados e os eleitores não ficaram retidos. A simples notícia da fiscalização ostensiva já era bastante para inibir o trânsito dos eleitores, especialmente os que se encontravam em situação de maior vulnerabilidade, gerar atrasos e inconvenientes impróprios à normalidade do sufrágio era o objetivo da operação. As próprias testemunhas de defesa ventilaram que as operações de fiscalização policial, mesmo em dia de eleição, apuram múltiplos tipos de irregularidades, mesmo de menor monta, em atitude apta para gerar temor nos que acorrem à rodovia. Por isso mesmo, a Organização dos Estados Americanos, referindo-se ao aumento de abordagens policiais no segundo turno das eleições de 2022, não hesitou em concluir que, aspas, esta situação gerou inquietação e preocupação, uma vez que as forças de segurança devem facilitar o direito político dos cidadãos de votar livremente e sem intimidação. Não se questiona a legitimidade em tese da ação policial, mas aqui o desvio de finalidade, aqui deveria servir, traduzido no incremento das abordagens logo no dia das eleições e visando locais estratégicos para atender a interesses da organização criminosa, é muito eloquente. Segundo o próprio réu, Fernando Oliveira, as notícias de crimes eleitorais se concentravam nos centros urbanos, onde a PRF nem sequer atua, evidenciando a irracionalidade do aumento generalizado de fiscalizações em rodovias quando do segundo turno de 2022. Mais ainda, a baixa retenção de ônibus ocorrida em 30 de outubro, ao contrário de favorecer a tese defensiva, serve apenas para comprovar a ausência de justificativa idônea para o aumento das abordagens da Polícia Rodoviária Federal na data. O laudo pericial apresentado pela defesa pontua mais de uma vez que, em 30 de outubro, houve maior votação no período da manhã e que mais pessoas foram às urnas no segundo turno em comparação ao primeiro turno.
esses fatos não afastam a evidência da ação dolosa. Com ou sem as práticas inibitórias, seriam esperados o fluxo maior de eleitores no período da manhã, porque, afinal de contas, essa é a regra estatística geral dos pleitos eleitorais, e o aumento de participação no segundo turno, diante agora da forte polarização política, fator de intensa mobilização dos eleitores. Se a iniciativa da organização criminosa não foi suficiente para aniquilar a firmeza dos eleitores no empenho de cumprir o seu direito-dever de votar, a tentativa ocorreu. E a idoneidade do artifício para, em tese, produzir o efeito desejado é inquestionável, tendo sido objeto de sucessivos estudos e deliberações. Mais uma vez aqui, a vontade de democracia do povo brasileiro foi maior e preponderou. Por meio de assistente técnico, a defesa também alegou quebra de cadeia de custódia sobre o conteúdo extraído de dispositivos e decorrentes do acesso aos dados em nuvem eletrônica da testemunha Clebson e dos réus Fernando e Maria. Com isso, pretende desacreditar referências aí havidas a Silvinei. Na primeira oportunidade de manifestação sobre esse laudo de assistente técnico, a acusação apresentou o estudo técnico da Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise da Procuradoria-Geral da República, em que refutou todas as teses alinhavadas, valendo-se de considerações técnicas devidamente expostas e exploradas nas alegações finais da acusação. As válidas evidências digitais colhidas pelas investigações se somam para confirmar que Silvinei Vasquez, enquanto diretor-geral da PRF, utilizou o aparato de força do Estado em favor dos interesses escusos da organização criminosa, atuando para impedir a normalidade do processo democrático. Merece ser responsabilizado pelos crimes que lhe são imputados. Sob o plano punhal verde-amarelo e da interlocução com lideranças populares. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!